Bem, muito bem. Esse vídeo de agora é uma continuação daquele vídeo anterior, onde eu demonstrei aquela descoberta sobre trade, especialmente aquela descoberta sobre aquela metodologia que eu abordei naquele vídeo anterior, onde a gente conheceu a ferramenta do Trend Spotter, que é uma ferramenta que ajuda a identificar ativos que estão seguindo de forma direcional no mercado, com uma direção muito clara, ou para alta ou para baixa. E a gente também analisou de que maneira que, ao utilizar o indicador romper e reverter, juntamente com aquele outro indicador baseado em REC Nash e zonas de demanda e oferta, você pode construir uma estratégia que vem se revelando extremamente sólida. Na verdade, você pode aplicar essa estratégia e realmente construir uma jornada de sucesso no mercado de criptomoedas e, acredito eu, em qualquer outro mercado, porque, ao que me parece, isso reflete bastante o comportamento do mercado. Eu acredito que se sustenta também ao mercado de ações, mercado de Forex, embora não tenha testado ainda, mas tudo me leva a acreditar que, que isso também deu a funcionar em outros mercados. Por enquanto, a ferramenta anti-Porter está apenas no mercado cripto. Quem sabe mais para frente, né? A gente não faz uma versão também para outros mercados. Mas vamos aqui o que interessa, certo? Eu vou aqui para o gráfico da Sol. E mais uma descoberta que eu fiz, após naturalmente utilizar a ferramenta do Trend Spotter e descobrir mercados que estão direcionais, você pode abrir aqui o gráfico do TradingView e, utilizando esses indicadores, romper e reverter 5.0 e chá mais sinais, você vai descobrir algo muito interessante. Então, no vídeo anterior eu estava falando, né, que basicamente quando um mercado, aqui no gráfico de 15 minutos, apresenta, depois de apresentar uma série de BG Colors, né, essas cores de fundo verdes, ela apresentar a cor de fundo mais forte vermelha e apresentar um topo mais baixo, provavelmente do que estava sendo, do que costumava ser antes de ela virar aqui um BG-colo vermelho, provavelmente o mercado tende a cair. E vice-versa, ou seja, se o mercado estava caindo e de repente ele apresenta um BG-color verde e apresenta um fundo mais alto, após apresentar um BG-color verde, o mercado tende a subir depois disso, certo? Então, isso eu confirmo, isso acontece, mas o que eu descobri agora vai além disso. É algo ainda mais interessante. Algo que quando eu vi isso aqui no gráfico, a primeira coisa que eu pensei é que eu tenho que gravar um vídeo sobre isso urgentemente. Bom, em primeiro lugar, eu fui estopado hoje na Sol de uma forma muito violenta, porque eu ainda não tinha percebido com esse nível de precisão o que eu vou falar aqui nesse vídeo. Olha só, eu entrei comprado mais ou menos por aqui, certo? E aqui a gente pode notar que não, na verdade, foi mais ou menos aqui que eu entrei comprado, na verdade. Foi aqui embaixo, é. Foi exatamente aqui que eu entrei comprado, com stop aqui, mais ou menos. Perfeito. O preço subiu um pouquinho, pimba, olha só a cacetada que ele deu para baixo. Tá vendo? E agora a gente vai entender uma provável origem do porquê que o preço deu essa pancada para baixo, né? Eu vou voltar aqui para o gráfico bem aqui atrás, a gente vai notar um padrão muito interessante. Um negócio que eu vi também em outras criptomoedas, né? E eu verifiquei isso aqui. Vou voltar bem aqui, olha só. Olha que interessante. Como eu mencionei antes, o preço às vezes ele forma um BG Color vermelho mais forte ou um BG Color verde mais forte. Eu vou até tirar temporariamente esse outro indicador aqui para ficar mais claro isso, né? Porque também tem um BG Color relacionado a isso. Mas olha só, BG Color vermelho aqui, cola vermelho aqui, cola vermelho aqui, certo? Agora a gente vai ativar esse outro indicador, certo? E olha só que interessante. O que eu notei? Quando ele apresenta 3 pancadas fortes para baixo, vamos entender pancada forte como esse BG Color vermelho, certo? 3 agressões fortes de venda. Olha só, agressão forte 1, agressão forte 2, agressão forte 3. E depois disso o mercado lateraliza por mais de 30 velas, ele fica preso nessa caixa aqui por mais de 30 velas.
essa zona aqui de demanda e de oferta, demanda aqui embaixo, oferta aqui em cima, essa zona vermelha e verde. Se ele ficar 30 velas preso, depois de apresentar 3 velas para baixo, a chance dele depois começar a subir e disparar é gigantesca. Então você não precisa nem mesmo esperar que apareça aqui um BG Color verde e depois um fundo mais alto. Porque, na verdade, isso aqui é uma consequência disso aqui, ó. Uma pancada forte para baixo, 2 pancadas fortes para baixo, 3. Depois de 3 pancadas fortes para baixo, esse suporte aqui não consegue ser mais rompido por 30 velas. Então, se esse suporte não foi rompido por 30 velas, depois de apresentar 3 ou mais pancadas para baixo, cara, as chances de subir são gigantescas. E o contrário também acontece aqui. Se ele apresenta um BG Color verde mais forte, pancada para cima. Segundo BG Color verde para cima. Segundo BG Color verde no gráfico. Pancada para cima, certo? E aqui ele apresentou, vamos ver quantas velas aqui? Apresentou aqui, uma zona de 18 velas. Não é grande coisa ainda. É um range normal, uma zona normal aqui de preço, certo? Aí ele apresenta uma pancada para cima, outra pancada. Aqui nós já temos uma pancada, né? E vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos ver quantas velas temos aqui. Aqui temos quase 30 velas, mas não chega a 30, está em 28 mais ou menos. Já é um range considerável, né? Mas ainda não é 30 velas. Agora o que a gente vai observar? Chegando aqui em cima, né? Ele chegou aqui no alto, certo? Começou a formar essa linha vermelha. Vamos contabilizar aqui, ó. 30 velas depois que ele atingiu esse nível de resistência. Não conseguiu subir além disso, depois de 30 velas, ele não conseguiu romper essa resistência aqui, meu amigo. Aqui ele apresentou o beija-colo vermelho, não apresentou? Mas antes ele fez exatamente isso. Ele atingiu essa zona aqui, atingiu esse nível de resistência vermelho e apresentou várias pancadas antes, tá vendo? Uma, duas, três. Quando ele atingir um nível onde ele passa 30 velas sem conseguir romper, cara, se ele passou 30 velas sem conseguir romper depois de atingir tantas pancadas aqui verdes, vai cair. Vai cair. Apareceu esse BG Colo vermelho aqui como consequência, né? Inclusive quem entrou vendido depois dele, logo depois dele, se deu mal. Mas não interessa, ele vai cair. Quer ver, ó? Olha a pancada que ele dá depois disso. Ele até sobe um pouco, né, para tentar buscar a liquidez aqui em cima, ok. Mas a gente já sabe que, independente de aparecer esse beija-colo verde aqui, ele vai cair, porque ele deu 3 pancadas para cima aqui. Ele até apresentou aqui um sinal de venda, que não se confirmou ainda, né? Quem está olhando só para o BG Color isoladamente poderia pensar que aqui é uma situação que vai começar a gerar compra, mas foi só uma vela, tá vendo, que apresentou esse BG Color verde. Uma vela a gente não leva tanto em consideração assim. Tem que ser no mínimo mais 3 ou 4 velas dentro do BG Color para a gente levar mais em consideração de forma isolada, né? Olha a pancada que ele dá para baixo. Aqui a gente já tem uma agressão forte de vendedora, duas pancadas fortes, duas pancadas fortes, né? Aqui a gente tem a terceira pancada forte, certo? Terceira pancada forte, só que a gente tem que se lembrar que houve uma pancadinha aqui para cima. Então a gente não vai contabilizar tanto isso, né? Aqui a gente tem quantos? Vamos ver aqui. Quanto que foi? Só por curiosidade aqui. Aqui chegou a passar de 30, né? Sendo que aqui tem uma diferença, porque aqui não foram 3 pancadas consecutivas sem nenhuma pancada de compra. Houve uma pancadinha de compra aqui. A gente quer 3 pancadas de venda sem pancadas de compra no meio, certo? Aqui mais uma pancadinha de compra aqui, uma pancadinha aqui para cima, né? E aqui sim, ó, nós temos mais uma pancada de venda, outra pancada. E aqui sim, chegou nesse nível aqui, passou 30 velas sem conseguir romper esse suporte, vai subir e não vai subir pouco não, vai subir pra caramba aqui, ó. Subiu isso aqui tudo, tá vendo? Sendo que aqui houve, né, ainda uma interrupçãozinha aqui dessa pancada aqui verde, né? E aqui também, né, ele formou as 30 velas, mas ainda não está preparado para subir. Tanto que ele formou aqui esse BG Color verde e continuou caindo um pouco mais. Mas olha só, ele vai subir
E aqui a gente vai ver aquele mesmo padrão, quer ver, ó? Pancada forte, verde para cima, uma, duas, terceira pancada para cima. Tá vendo? Terceira pancada para cima, o que acontece aqui? 30 velas, ele ficou aqui em cima, né? Sem conseguir romper esse topo aqui, ó. 30 velas. Já é digno de alerta, olha só. Mais de 30 velas, tá vendo? Quase 40. Chegou a 40 velas aqui, inclusive. Cara, deu 3 pancadas seguidas, verdes, e depois 30 velas, sem conseguir romper esse nível de resistência, meu amigo, ficou lateralizando aqui no alto, depois de 3 pancadas verdes fortes como essa, sai fora daí. Começa a pensar em vender já aqui, ó. Você já coloca aqui no meio, né? Como a gente viu no vídeo anterior, uma ordem passiva de venda, aqui em cima já, porque já vale a pena. Aí você vai dizer assim, mas Bruno, tudo bem, mas aqui também aconteceu isso, né? Aqui foram 30. Aqui tem umas 30 velas, tem umas 30 velas aqui, né? Depois de acontecer essas. Uma, duas, três. Três pancadas, né? Com uma pequena interrupção aqui verde. Três pancadas. E aqui houve, né? 30 velas sem romper o range. Tá vendo? Foi mais de 30 até. Foram 34 sem romper depois dessas três pancadas. E até aqui a gente poderia dizer isso, né? Aqui não tinha acontecido a pancada, então a partir daqui mesmo, né, no caso. Só que tem dois fatores. O primeiro fator é que a gente tem que considerar as 30 velas depois da pancada, não antes. Se a pancada foi aqui, então a gente teria que começar a contabilizar essas velas a partir daqui. Será que aqui dá 30? Não dá. Não deu 30, tá vendo? Porque a gente tem que considerar depois da pancada, não antes. Esse é um dos fatores. E o outro fator é que mesmo que você errasse aqui, cara, se você aplica esse conceito aqui embaixo, porque aqui tem mais uma pancada de vendas, outra pancada, tudo bem, teve essa pequena interrupção aqui, mais outra pancada aqui, outra pancada, aí acabou as pancadas, né? Você começa a contabilizar daqui, tá vendo? Vamos ver quanto que a gente consegue prever isso aqui, ó. A partir de qual vela aqui? A partir daqui você já consegue saber, entendeu? Que deve subir. Então aqui já é um ponto. Tudo bem, aqui ia dar errado, né? Concordo com você, mas se você insiste um pouquinho só, cara, você pega uma pancada boa ainda. Aqui não foi uma pancada incrível, né? Até porque já tinha começado aqui o BG Cola, mas ainda assim, olha só que espetáculo. Tá vendo? Uma, duas, três. Passou 30 velas, não conseguiu romper esse nível. Você já sabe antecipadamente que desse ponto aqui, provavelmente, ele não passa. Provavelmente daqui para cá é compra. Você poderia até, inclusive, traçar aqui um retângulo, se você não quiser, né, se você quiser correr menos riscos de repente, estar errado no seu stop, você poderia traçar aqui um retângulo aqui, você identificou a partir daqui, né? Você poderia traçar um retângulo daqui para cá, colocar uma ordem aqui, por exemplo, um stop aqui na amarelinha aqui, ó, aqui embaixo, um meio termo entre o fundo mais baixo e esses fundos. Um stop aqui, uma ordem aqui. Olha a pancada que você pegaria. Tá vendo? Aí você percebendo que aconteceu isso aqui, ó, agressão comprador, agressão comprador e parou por 30 velas, você já pula fora, você não espera completar o alvo não, porque você já tem como prever mais ou menos que isso aqui não deveria ter acontecido aqui. Ele não deveria ter começado a entrar em lateralização de 30 velas depois de 3 pancadas verdes. Então o vídeo foi esse. Eu achei espetacular isso, testei em outros ativos também e todos eles se comportaram da mesma forma, em vários períodos aqui no gráfico de 15 minutos, né? Então, basicamente é isso.